Boa noite a todos. Estamos ao vivo em mais uma live do mês comemorativo à criação dos cursos jurídicos no Brasil. Aqui é a jornalista Terezinha Tarcitano, assessora de imprensa do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul. Primeira a entrar hoje foi a doutora Sulamita Santos Cabral, a presidente. Doutor Raimar também já entrando, que é o nosso convidado de hoje. E já vou chamá-lo aqui daqui a pouquinho para fazer parte aqui da nossa live. Chamando aqui o Dr. Raimar, comigo ao vivo. A Gisele Cabral, doutora Marineida, Ana Palmeira, aguardando o Dr. Raimar já entrar em conexão conosco. Estamos com uma série de atividades online ao longo desse mês de agosto. Confira nas nossas redes sociais, no site, no blog, no canal do YouTube. Enfim, estamos informando por meio de e-mails, pelas redes sociais e canal do YouTube. E a diretoria do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, por meio de sua presidente Sulamita Santos Cabral, saúda a todos os participantes desta live. Hoje, em especial, ao Dr. Raimar Machado, que não está conseguindo se conectar. Daqui a pouquinho ele vai conseguir. Por sua especial contribuição abordando o tema Avanços e Retrocessos no Direito do Trabalho Brasileiro. A diretoria agradece também a diretora do Departamento de Integração do Instituto, Ana Amélia Prates, que juntamente comigo está fazendo a transmissão das lives pelo perfil do IARGS aqui no Instagram, além do apoio de toda a equipe do Instituto. O site, o blog, as redes sociais e o canal do YouTube estão sendo constantemente atualizados com uma variada programação online. Fazendo aqui a conexão de novo com o Dr. Raimar Machado. Lembro, então, que todas as videopalestras e lives... Seja bem-vindo, doutor! Seja bem-vindo à sua estreia aqui no dia de hoje, às lives do IARGS. Estou falando aqui, doutor, rapidinho da plataforma online do IARGS, que está fazendo um grande sucesso. Todas as videopalestras e as lives estão sendo postadas no canal do YouTube e posteriormente no blog e no site. Para pesquisar no canal do YouTube, basta pesquisar Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul ou IARGS. E estamos assim nas nossas redes sociais. Instagram já aumentou, já estamos com 2.109 seguidores. No Facebook, 3.185 seguidores. No Twitter, 499 seguidores. E no canal do YouTube, 357 inscritos. Participem da nossa plataforma digital do IARGS. Inscrevam-se no canal do YouTube e cliquem no sininho para receberem as notificações. Como todos sabem, por causa da pandemia, o IARGS está com todas as atividades sendo realizadas por meio de plataformas digitais. São elas. Primeira delas, as videopalestras do Grupo de Estudo de Direito de Família, todas as terças-feiras. A palestrante de hoje é a advogada Andréa Bavaresco, falando sobre o tema Jurisprudência do STJ sobre questões de direito de família e sucessões. Temos também videopalestras quinzenais do Grupo de Estudos Temas Jurídicos Atuais em quintas-feiras alternadas. E o palestrante desta próxima quinta-feira será o Dr. Felipe Malman, presidente da Comissão de Direito de Tecnologia e Inovação da OAB-RS, que vai falar sobre o tema Escritório Digital do CNJ e da OAB, uma conquista para a advocacia. Essa videopalestra já vai estar disponível no canal do YouTube do IARGS a partir desta quinta-feira. Temos também as lives do Departamento de Direito Tributário em quartas-feiras alternadas, só que ao meio-dia, às 12 horas. A próxima vai acontecer no dia 26 de agosto. Mas, extraordinariamente, o grupo fez uma nova videopalestra que está disponível desde ontem com o Dr. Roque Carrasa, falando sobre o tema A Reforma Tributária. Já está no canal do YouTube do IARGS. Temos também artigos jurídicos publicados no blog e no site todas as terças-feiras. E às segundas temos os comentários do livro histórico do IARGS 93 anos. Podem conferir no blog e no site. E
as lives mediadas por mim e pela colega Ana Amélia Prates, todas as terças e quintas-feiras, às 20 horas, no perfil do IARGS aqui no Instagram. Recomendo, inscrevam-se no canal do YouTube do IARGS e cliquem no sininho para obterem as notificações. O nosso convidado de hoje é o Dr. Raimar Machado. Ele vai falar sobre o tema Avanços e Retrocessos no Direito do Trabalho Brasileiro. Vou ler o seu mini currículo, doutor. Advogado e sócio do escritório Cabanelos Advocacia. Diretor do Departamento de Direito Processual do Trabalho do IAR. Membro titular da Academia Brasileira do Direito do Trabalho. Presidente da Academia Sul-Rio-Grandense do Direito do Trabalho. Doutor em Direito do Trabalho pela USP. Pós-doutor pela Universidade de Roma, TRE. É isso, né, doutor? TRE. Professor em curso de graduação, mestrado e doutorado em Direito. Ex-presidente da Comissão Estadual de Direito do Trabalho da OAB-RS. Ex-presidente da Comissão Nacional de Direito Social da OAB. Agora, doutor, a sua saudação. Boa noite e seja muito bem-vindo. Boa noite, Terezinha Tachitano. É um prazer falar contigo. É uma alegria. Quero agradecer muito a nossa presidente, a Sulamita Cabral, que é uma amiga de longa data, querida. Já trabalhamos juntos na OAB e no IARGS, onde eu exerço essa honrosa função de diretor do Departamento de Direito Processual do Trabalho. Queria cumprimentar aqui a vários amigos que estão participando dessa live, meus queridos colegas da Comissão de Direito do Trabalho da OAB, meus queridos colegas confrades da Academia Sul-Rio-Grandense de Direito do Trabalho, alguns confrades da Academia Brasileira, ex-alunos, colegas, advogados, familiares. Eu gostaria de dizer para eles que fico muito honrado com a presença de todos e espero não decepcioná-lo nessa nossa breve conversa. Muito obrigado. Imagina, também gostaria também, Terezinha, de elogiar o maravilhoso trabalho que vocês vêm fazendo, está muito comentado assim nos meios jurídicos. Essas que lives bacana. diárias, elas têm sido, espero estar ao nível das anteriores, porque são Mas com lives certeza. que acrescentam muito ao conhecimento jurídico, né, e conto com a simpatia de pessoas como tu, que alegram assim esses momentos, que geralmente tem um pouco de tensão, né, porque a gente tem que organizar o pensamento para tantas pessoas por um instrumental novo, né. Para quem dá aula há algum tempo, não é novidade falar em público, mas falar para a telinha é. E a gente, depois de uma certa idade, às vezes se atrapalha doutor. um pouco com essa tecnologia, né? Quem tem o conhecimento nunca perde, doutor. Não é verdade? Espero que tu esteja me ouvindo bem, que tudo Estou ouvindo certo. muito bem. A conexão está ótima. Nosso teste antes foi maravilhoso para tirar qualquer dúvida. Doutor Raimar, o doutor Tolentino colocou aqui, doutor Raimar, garantia de sucesso na live. Doutor Fabrício Fay, grande mestre Raimar. Doutor Eugênio Heinzen, eu acho. Saudações ao nosso presidente Raimar. Doutor Cordeiro, sabe demais. E grande pessoa, maior que os títulos, sempre presidente da SEAT. O doutor Pedro Alfonsin está aqui também presente. A doutora Regina Guimarães também está presente. E a doutora Sulamita também está aqui presente, lhe prestigiando, assistindo essa live. Excelente. Doutor. Queridos amigos, agradeço muito as palavras elogiosas aí, são todos eles que mencionaram, são grandes amigos mesmo de longa data nessa caminhada. Que bom, por conta do seu prestígio, não é, doutor? O senhor escolheu um tema que fala sobre avanços e retrocessos do direito do trabalho. O senhor entende que o direito, em especial o direito do trabalho, ele não segue uma linha evolutiva ascendente? Qual é a sua opinião a respeito? E o porquê da escolha desse tema? Olha, me surpreendi um pouco com a tua pergunta, porque, de fato, é exatamente essa a ideia que eu queria... E tu desses um spoiler já, né, Terezinha? Porque a ideia é justamente essa. Eu gostaria de fazer uma live que servisse até como uma espécie de advertência para as pessoas que lidam com direito, alunos, né, especialmente para os mais novos, no sentido de que nós não estamos revestidos
daquela garantia permanente de uma elevação civilizatória. A gente sempre imagina o direito e a civilização como, e a história, né, como algo assim que anda em linha reta e para frente e para cima. E não é assim. Né? Nós sabemos que países com um elevado grau civilizatório, às vezes, desanda na barbárie, e é muito fácil isso acontecer e muito rápido. Então, aquela ideia do trem da história, né? A ideia de alguma coisa que vai sempre pelos trilhos, num caminho reto, a história não funciona assim. Né? O tempo talvez ande assim. Né? Certamente anda, nós não sabemos o suficiente sobre o tempo para dizer com certeza. Mas o tempo aparentemente anda numa linha reta. Agora, as coisas que acontecem no tempo, elas se repetem, elas retrocedem, né? Elas decaem, e às vezes isso acontece quando menos se espera. Né? É, também às vezes nós pensamos que estamos enfrentando que estamos presenciando uma evolução, e na verdade essa evolução ela é meramente cosmética. Né? Ela pode ser uma evolução no plano tecnológico, né? Uma evolução de alguns métodos de produção do conhecimento, de fabricação de coisas, mas aquele crescimento, aquela evolução do espírito humano se dá com uma lentidão muito maior. Eu lembro aqui, a propósito da tua pergunta, né, o Gabriel Garcia Marques, em 100 Anos de Solidão, ele fala sobre uma cidadezinha chamada Macondo, lá um lugarejo, onde durante 100 anos acontecem inúmeras coisas. E permeando aquela história do Gabriel Garcia Marques, fica aquele significado, o sentido de que nada está acontecendo realmente. Ao cabo de 100 anos, tendo acontecido tudo aquilo que alimentou um romance monumental do Gabriel Garcia Marques, a gente chega à conclusão que aquela cidadezinha continua a mesma de 100 anos atrás, porque a história na cidade andava em círculos. Então, o nosso grande temor, quando a gente fala assim, em avanços e retrocessos, é justamente desse retorno que se faz a alguns momentos da história aos quais nós não gostaríamos de retornar. Uma outra coisa que eu acrescentaria com relação à tua questão é que isso aí está muito bem demonstrado pelo direito, porque o direito é o instrumental pelo qual os homens regulam as suas relações, não só as relações de trabalho, como as relações que se operam dentro da cidadania, de modo geral, as relações civis, né? Mas muito especialmente as organizações do Estado, né, através do direito constitucional, o direito administrativo, e sempre que pegarmos algum texto jurídico, nós teremos uma noção de como era uma determinada civilização. Então, eu acho que o direito ele nos dá com muita riqueza assim, a possibilidade de fazermos uma investigação científica acerca de como eram essas sociedades pretéritas e como elas se organizavam, como eram os critérios de justiça, de tratamento entre as pessoas. E uma conclusão que eu chego assim, que é um pouco triste, né? Investigando todo o período, os milênios em que o homem se dedicou exclusivamente à agricultura, alguns séculos em que se dedicou ao comércio, já no último milênio, alguns poucos séculos, 2 séculos e pouco, em que se dedicou à indústria, agora se dedicando então ao conhecimento, que é um grande capital do momento, né, o conhecimento, a gente chega à conclusão que uma coisa não muda, né, que é a distribuição do poder entre aqueles que dominam essas fórmulas de produção de riqueza. Seja na agricultura, seja no comércio, como foi, seja na indústria, como está sendo ainda, comércio também, é claro, mas dessas novas modalidades de aquisição de riqueza, aqueles que dominam isso através do conhecimento são as pessoas que dominam o, as nações, os povos, né? E às vezes fazem as suas leis tentando justamente manter esse domínio e não necessariamente fazer justiça. Por isso que quando eu falo em avanços e retrocessos, eu estou me referindo justamente nessa perspectiva de que nós não estamos indo em direção à justiça necessariamente, mas às vezes em direção à preservação de privilégios. E é sobre isso que eu gostaria também de falar um pouquinho nessa noite.
Sim, eu só quero lembrar aqui que o Bruno Capa, ele colocou, Dr. Raimar, o melhor professor que já tive. Olha que É, reconhecimento legal, né? é, ele tem sido ainda hoje o meu melhor aluno também. Olha, que bom, baita elogio de cada um, né? É, De um para outro, que bom, que é bom. verdade, é merecido. Doutor, de Mas, toda essa Terezinha, realidade aí que o senhor falou, que poderia ser demonstrada, no caso específico do direito brasileiro, como é que o senhor poderia explanar? Não olha, sei se ficou muito clara a minha pergunta, mas. não, ela fica assim claríssima. Olha bem, Terezinha, a gente tem aquela vã expectativa de que o direito seja conduzido através de princípios imutáveis, de concepções de direito natural, de concepções grandiosas, que se fossem verdadeiras, ou que se atuassem sobre o direito da maneira como nós esperamos, o direito estaria sempre voltado realmente para o bem comum, para a proteção dos mais fracos, pela geração de riquezas e para a distribuição justa das riquezas. Mas não é assim. O direito, na verdade, ele tem alguns vetores, algumas influências, a influência política, a influência cultural, a influência do tempo, a influência territorial, né? Então, no Brasil não é diferente. Considerando cada época do país, a dominação política do período, o nível de cultura do período, o momento em que as coisas aconteceram e a inter-relação do Brasil com outros países do mundo, porque o Brasil é um país que é muito sensível à influência de algumas nações mais poderosas, né? E as questões que envolvem o território, a seca, a enchente, né, o calor, o frio, tudo isso influencia na produção do direito. Por essas razões, nós fomos durante séculos um país agrário, né, vendendo matéria-prima, não conseguimos chegar ao nível de excelência de produção de manufaturas e produzimos para mandar para fora coisas que voltam depois como produtos por preços absurdos. Mas tudo isso significando contingências que são determinadas por características nacionais, né? Então, por que, que o direito não teria também essa influência? O direito também tem essa influência. Por exemplo, durante o período, a era Vargas, nas últimas décadas do século passado, como se tratava de um governo populista de esquerda, nós tivemos uma grande produção de legislações favoráveis aos trabalhadores. A própria CLT, que surge em 43, em plena era Vargas, ela surge para alimentar e para manter um poder populista. Claro que o resultado foi excelente, porque se criou uma legislação protetiva que durou quase um século, funcionando bem, mas aquilo ali surge com a intenção de retribuir um apoio político, tá, no regime que tinha uma grande influência do regime fascista italiano, onde os sindicatos e os trabalhadores existiam como força de sustentação do poder, e se dá então benesses aos trabalhadores, né, são chamadas leis dati, que são leis dadas, e não leis conquistadas pelos trabalhadores através de outros mecanismos de luta, e isso dá uma espécie de sobrevida ao governo getulista. Em determinadas épocas, nós tivemos governos de direita, onde há um retrocesso dessas benesses para os trabalhadores, porque havia outras formas de preservação do poder que não dependia do voto, né? Na fase do regime militar, por exemplo. Depois nós tivemos 14 anos de governo petista, onde houve também um governo voltado para os trabalhadores, o que é compreensível, porque essa era a proposta, e os trabalhadores apoiaram aquele sistema durante uma década e meia, porque queriam como retorno o que era prometido por uma plataforma política. Houve uma ampla produção legislativa fundada naqueles ideais do Partido dos Trabalhadores. Depois nós tivemos um governo de direita, né, que sucedeu ao governo petista, que imediatamente desmontou aquela estrutura legal, normativa, e criou outra, né, tirando uma série
de direitos dos trabalhadores, que aconteceu em 2017, e através da reforma, e aumentando a desigualdade, retirando algumas proteções a ponto do direito do trabalho, que tinha como seu mote a proteção dos trabalhadores. Não que eu concorde com isso, eu tenho uma visão que eu gostaria de colocar para ti depois, mas tinha como mote a proteção dos trabalhadores. De imediato esse direito deixa de ser protetivo dos trabalhadores e passa a ser um direito protetivo da livre iniciativa. O que não é errado nem certo, é um momento da história que contou com determinada força política para se impor. Agora nós temos uma novidade no Brasil, que realmente essa novidade ela é instigante, ela é curiosa, ela me mantém entretido fazendo pesquisa em torno disso, tentando escrever alguma coisa eu já produzi, mas não estou satisfeito, que é como examinar uma situação em que um regime de extrema-direita, prometendo tirar direito dos trabalhadores, consegue se manter com o apoio de uma parcela significativa dos trabalhadores. Exatamente. Vejo isso com curiosidade, porque, olha, mas tirou isso, tirou aquilo, tá, mas tudo isso estava prometido, estava dito, e os trabalhadores votaram assim. Então, eu tenho uma curiosidade que já sai um pouquinho fora do plano do direito e entra mais na estrutura psicológica do povo, do cidadão, né? Por que alguém que vive o seu trabalho apoia quem tira o valor do seu trabalho? E nós estamos atualmente dentro desse mecanismo que está se agravando, com uma grande probabilidade de agravamento da desigualdade que se soma agora a essa crise sanitária violenta que estamos vivendo. Mas te digo isso para significar, Terezinha, que de acordo com o sistema, de acordo com o regime, de acordo com a época, de acordo com o nível de compreensão do povo, há estímulo para a produção legislativa num sentido ou no outro. Né? Não quero traçar nenhum paralelo, não estou dizendo que haja paralelismo e nem que não haja. Mas, por exemplo, na década de 30, na Alemanha, também um país razoavelmente civilizado, europeu, né, com milênios de história, de uma hora para outra acha que colocar gente no forno e queimar é uma coisa que deve ser feita naquele período e faz. E o povo apoia, e isso aí funciona durante 12 anos. Então, por que de uma hora para outra a estrutura civilizatória, os alicerces civilizatórios vêm a ruir e aquilo que era uma coisa se transforma em outra coisa que é o seu oposto, né? Isso lembra um pouquinho o Milan Kundera, né? Naquela obra, tudo que é sólido desmancha no ar, né? A gente pensa que está diante de um nível de solidez e daí a pouco aquilo que parecia sólido vira fumaça. Verdade. Sem que a gente sequer consiga, a gente vai descobrir 200 anos depois o que aconteceu. Quando eu te falei, Terezinha, a respeito da característica protetiva do direito do trabalho, e que eu te falei que não concordava necessariamente com esse viés, eu queria dizer que acho que sem a produção, sem a livre iniciativa, não há trabalho na modalidade como conhecemos. O direito do trabalho ele existe no sistema capitalista de produção. Não existiria em outro tipo de sistema, porque ele admite a mais-valia, admite o lucro, admite a subordinação do homem pelo homem nessa relação contratual. Então, eu acho que deveria proteger também aquele homem que trabalha, porque é o mais fraco na relação, e proteger também aquele homem que administra, que cria uma empresa, que se aventura e emprega pessoas. Porque ambos fazem parte da formação da riqueza nesse sistema específico, que é o sistema capitalista, onde até mesmo a mais-valia cabe porque é o lucro daquele que se aventura e que pode perder tudo também numa tentativa, né, de formação de um negócio. Eu acho, então, com base nisso, Terezinha, que o direito, ele, ao invés de ser protetivo do capital ou do trabalho, ele deve realmente ser um direito coordenador. Né? Um direito que coordene os interesses do capital e do trabalho para que esses lados, ambos, consigam produzir o máximo com o menor custo
e consigo compartilhar da riqueza produzida com justiça. Acho que essa seria a minha ideia de finalidade do direito. Doutor, eu gostaria de salientar aqui, além do doutor Pedro Alfonsin, estão também aqui a doutora Isabel Beck, a doutora Ana Lúcia Piccoli, o doutor Tiago Kidrick, doutor Gustavo Yuken, lhe prestigiando. Bom, meu abraço para todos eles e meu agradecimento por estarem aqui nessa noite, já depois das 8 horas, nos assistindo. Doutor Ronaldo Arones, eu acho, colocou Raimar, sócio e ser humano, nota 1000. E o doutor, o senhor falou sobre essa questão ideológica que está presente no direito do trabalho, que gera possíveis conflitos, não é isso? Na relação de emprego. Existe alguma possibilidade, alguma perspectiva de pacificação para melhorar um pouco as relações de trabalho? Eu tenho esperança que sim, né? O que ocorre? Se nós compreendermos que a finalidade desse direito não é uma finalidade que ele não tem a finalidade de municiar dois lados em permanente batalha, esse conflito entre capital e trabalho, ele é um conflito administrável, ele não precisa ser um conflito de guerra. Ele pode ser um conflito de interesse administrável através de negociações, através de uma boa legislação, de uma boa justiça, né, que creio que nós temos, mas ele não precisa ser um... esses dias eu estava lendo um livro em que alguém diz, olha, a primeira vez que um homem xingou o outro, né, e ameaçou entrar reclamar dele para o rei, que seria uma forma de processo judicial hoje, né, e ele estabeleceu as bases da civilização, porque ele largou o tacape de lado e foi discutir um direito, né? Então, eu acho que no momento em que nós resolvermos, não necessariamente pela via judicial, mas até pela via da conciliação, discutir direitos de modo civilizado e entendermos que ambos os lados que compõem uma relação de emprego são complementares, ambos estão dedicados à produção da riqueza e que essa riqueza deve ser distribuída, repito, com justiça, na hora que isso for entendido e que os trabalhadores souberem que não estão recebendo um favor por terem emprego e os empregadores souberem que não estão fazendo favor nenhum em dar emprego, que essas coisas não existem uma sem a outra, capital e trabalho, na hora que as pessoas entenderem isso e tiverem um nível cultural que permita discutir esses direitos, eu acho que a gente supera essa fase de tensionamento que já vem durando tempo demais, né? Isso passa pela educação do povo também. Claro. Então, o senhor acha que essa diferença entre capital e trabalho pode ser equacionada via direito? Existe? Veja bem, Terezinha, sim. A resposta é assim. Mas tem uma particularidade aí. Tá? No Brasil, nós temos uma tendência muito grande à litigiosidade. O Brasil ele realmente é um país onde o litígio é uma moda. Veja o significado disso sob o aspecto ético. Quando é que surge um litígio? O litígio surge, via de regra, quando alguém descumpriu alguma coisa. Descumpriu a lei, descumpriu um contrato, descumpriu com os cuidados que deveria ter em alguma situação, um acidente, algo parecido. Então, nesse momento de descumprimento, se busca uma reparação, e essa reparação se dá, via de regra, de modo judicial. Como é que a leitura que os povos orientais, especialmente no Japão, na China, os povos orientais fazem disso? Eles têm vergonha da litigiosidade, do processo. Porque figurar em um processo significa estar participando de uma possibilidade de ter sido antiético, de estar pedindo o que não merece ou estar negando aquilo que deve. Então existe um espírito de harmonia e de conciliação muito mais elevado do que o nosso, porque nós já partimos para essa cultura da litigiosidade. Nós ignoramos completamente que na base de todo o processo tem um ato antiético de alguém que pede o que não merece ou que nega aquilo que deve. Isso aí, pelos orientais, é visto com muita clareza. Uma coisa que eu costumo dizer é o seguinte, tu cria uma lei, tá, Terezinha?
vamos dizer assim, todos os jornalistas devem pagar uma taxa de tantos reais por mês para o Tesouro, por ano para o Tesouro. Se cria essa norma, uma taxa, ou uma norma tributária qualquer. Tu é uma pessoa ética, chega no fim do ano, tu vai lá e paga aquela taxa. Significa que tu percebestes uma coisa óbvia, mas que as pessoas não percebem. Via de regra. Os juristas percebem, todos que estão me ouvindo aqui sabem disso. Mas a população, de modo geral, muitas vezes não percebe. Que o direito ele existe para interferir na vida das pessoas antes do processo. Antes de um juiz me dizer o que eu devo fazer, eu devo eticamente ter uma razoável noção das minhas obrigações e cumprir com elas. Então, o direito ele começa a dar resultado no momento em que eu tomo conhecimento de que ele pode ser cumprido, observado, atendido, independentemente da espada. Eu tenho a noção já da obrigação representada pelo direito e cumpro com essa obrigação. É claro, nós precisamos. Eu estava falando com uma querida amiga minha, a Luciane Cardoso, que é uma confreira da academia, e estávamos esses dias falando sobre esse assunto e ela levantou uma questão. Eu disse: olha, Raimar, eu vejo como complicativo aí o fato de que as leis nem sempre nos dão uma noção exata do direito que se tem ou da obrigação que se tem. Então, às vezes, a gente não consegue cumprir porque não tem essa noção. São leis mal elaboradas ou elaboradas, às vezes, de forma capciosa para obtenção de resultados que não são exatamente a justiça. E eu concordei, porque o direito ele tem um problema que a filosofia também tem, né? O Wittgenstein dizia que não se pode filosofar porque as palavras elas são dúbias, elas são insuficientes para que se possa formular uma pergunta perfeita. E por isso não se tem resposta perfeita, porque se não tem pergunta. E o direito também. Nós lidamos com um instrumental extremamente dúbio. Na hora que se faz uma lei, essa lei de imediato já comporta 4, 5, 6 interpretações. Todas elas corretas, sob o aspecto lógico. Não sob o aspecto do justo, mas sob o aspecto lógico, todas elas sustentáveis. Tem uma obra aí que eu recomendava sempre para os meus alunos da graduação, agora ela está bem manjada, então nem precisa recomendar mais, que, se não me engano, era o caso dos exploradores de cavernas. É um livrinho bem conhecido por todos os que lidam com o direito, onde uma determinada situação, depois elevada a julgamento, eu não vou contar o livro aqui, mas o curioso é que tem, se não me engano, 12 juízes, e cada um deles julga de uma maneira o caso, com correção absoluta, total, e baseado numa escola jurídica. Então, para cada escola jurídica que permita a aplicação da norma que existia, que parecia clara e una, para cada escola jurídica aquela norma era lida de uma maneira. Isso nos dá uma insegurança enorme, né? Uma segurança enorme. Nós não temos, então, Terezinha, nem segurança jurídica, porque essas dicotomias, essas dualidades, essas composições legislativas de duplo, triplo, quádruplo sentido, não nos permite sequer o cumprimento adequado da lei antes do processo. É preciso que um juiz me diga: olha, eu vou te dar a última palavra aqui, essa lei significa isso. E aí, então, não tem mais discussão. Aquilo transita em julgado. Mas é difícil mesmo no Brasil cumprir uma lei, e eu te diria assim, que em vários países do mundo esse problema existe. Cumprir uma lei quando ela é mal escrita ou mal intencionada, feita às pressas, né? Olha a reforma trabalhista de 2017. Eu participei, a pedido do meu querido amigo, o Dr. Lamáquia, que era presidente nacional da OAB na época, e eu era dessa comissão de direito social. Eu participei de algumas audiências públicas no Senado e no TST para tratar da questão da reforma, né? E uma das observações que fiz na Câmara dos Deputados, e está aí nas redes, então, para que se possa fazer, se alguém tiver curiosidade de ver o nível das discussões que eram entabuladas lá, uma das informações que eu fiz é o seguinte: como é que se desmancha
uma legislação de um século, feita pelos maiores juristas do Brasil na época, porque quem fez a CLT não era nenhuma pessoa despreparada, né? Aqueles juristas que elaboraram a CLT em 43, eles eram da mais alta relevância, foram escolhidos a dedo entre os melhores. Aí, em 6 meses, um grupo de pessoas, muitas delas sem sequer formação jurídica, porque o Brasil é assim, né? Para te fazer lei, não precisa ter nenhuma noção. Não que tem que ser advogado, mas tem que pegar um livrinho, né? E tomar pé daquilo, né? Tu pode cuidar da saúde dos outros sem ser médico, tu pode fazer lei sem ser jurista, tu pode ser jornalista, às vezes, claro que não é o teu caso, é o oposto, né? Mas pode ser jornalista sem saber escrever uma matéria jornalística. Então, não se exige o que deveria se exigir para que as pessoas fizessem as coisas. E aí a gente vai, então, para uma legislação que cumpriu o seu papel durante quase 70 anos e que poderia ser atualizada e simplesmente se extingue tudo, como se nada daquilo estivesse valendo, e se cria uma legislação que muda, inclusive, a principiologia daquela disciplina jurídica, né? Então, o que nos parece aí, Terezinha, é que nós temos também no Brasil um problema para que se cumpra a lei, para que se vá para esse caminho da solidariedade, da harmonia, da paz social. Nós precisamos de leis bem feitas, e feitas com calma, e bem discutidas. Doutor, a doutora Maria Helena colocou: encantada com a sensibilidade e com o bom senso do palestrante. O doutor Eduardo Fará, aliás, no átrio do tribunal em Tóquio está escrito: se 2 estão aqui a litigar, um tem fissura moral. A advogada MB Celistre, não sei exatamente o nome dela. O doutor entende que a atual legislação trabalhista, a reforma trabalhista, é um desmonte ao direito do trabalho ou à justiça do trabalho? Aliás, doutor, a gente está aí em um momento histórico, né? Sim. Recente dentro do direito do trabalho, que é a reforma trabalhista e a pandemia da Covid. Como é que o senhor analisa cada um deles? Olha, eu acho que foram 2 terremotos que atingiram não só os trabalhadores, mas a livre iniciativa, inclusive, Terezinha, nos 2 casos. Porque tu imagina o seguinte, esses tempos eu estava em Portugal, eu participava de um programa de pós-graduação na época que tinha um convênio lá com a Universidade do Minho, então nós frequentemente tínhamos que participar de algumas trocas de professores. Então, eu peguei um táxi numa corrida longa que ia de Lisboa até o Minho, fala assim, de mais de 100 quilômetros. Não tive outra maneira de chegar a tempo do evento, e era um motorista muito esclarecido. E ele me disse assim, eu acho engraçado que eu vou invocar uma pessoa que exerce uma profissão, né, respeitadíssima, mas que não tem nada a ver com a nossa área, né? Mas ele me disse o seguinte: o senhor sabe que vai chegar um dia, me parece que o filho dele era advogado, vai chegar um dia em que nós não saberemos fabricar um prego aqui. Porque nós estamos fabricando tudo fora daqui, e as coisas vêm prontas para cá, e as pessoas estão desaprendendo a fazer as coisas, diz ele. E pior, como nós não estamos fabricando, como a nossa indústria está sendo desmontada, ele reclamava, né? Talvez até com algum exagero, vai acontecer que nós não vamos ter trabalhadores com dinheiro para comprar as coisas. E aí quem produz para o nosso mercado interno não vai ter como vender. E se ele não produz de modo suficiente para exportar, ele vai quebrar. Eu achei aquilo uma coisa muito terrorista, tentei conversar com ele, dizendo qual era a minha opinião, que certamente ele estava certo, que eu estava errado ali, porque ele vivia aquela realidade e eu não vivia, né? Bom, agora com a reforma trabalhista de 2017, eu me dei conta do acerto de algumas coisas que eu vi naquela singela corrida de táxi lá. Na verdade, aquelas empresas que, com base nessa nova legislação, param de oferecer
uma série de direitos aos trabalhadores, de garantias, de segurança, né? Se cortou uma série de benefícios, se permitiu suspensões contratuais, se reduziu multas rescisórias, se fez, se alterou as indenizações por danos materiais ou morais. Enfim, aqueles trabalhadores que antes tinham alguma segurança jurídica e material e que eram também integrantes de um mercado consumidor, eles ficaram muito fragilizados. E nós estamos perdendo o espaço no mercado de consumo interno. Como o Brasil não é um país exportador de manufaturas, o que vai acontecer é que daqui a pouco é soja, arroz e gado que nós vamos vender, né, para o exterior e muito pouca coisa além disso, porque nós estamos terminando com a nossa capacidade de produção, estamos terminando com o nosso mercado consumidor, estamos terminando com a saúde dos trabalhadores, e isso prejudica não só os trabalhadores, como a indústria, como o comércio, como as empresas, de modo geral. Porque elas precisam de trabalhadores rígidos, trabalhadores saudáveis, trabalhadores cultos. Também há uma afronta atualmente ao conhecimento, à cultura. A cultura, a arte, a música, né, como arte, a ciência se tornou inimiga dos estamentos que estão dominando atualmente o país. E nesse momento em que se perde o acesso ao conhecimento, se perde o acesso do como fazer, né? Do know-how para a produção de coisas. E há o desemprego, então eu não posso comprar, a empresa não pode me vender, a empresa fecha. É uma situação assim que a gente vê com uma clareza tão grande, Terezinha, que eu fico pensando como é que tem gente que pensa que pode defender a livre iniciativa estabelecendo a miséria para quem contribui com o seu trabalho para a livre iniciativa. É uma situação assim de uma primariedade absoluta, né? Então, eu acho que, mais uma vez, voltando ao que nós havíamos falado antes, sem o espírito de colaboração que permita a superação desses momentos, sem que se faça a contra-reforma trabalhista e se restabeleça algumas coisas que não podem ser modificadas, que não poderiam, que foram precipitadamente modificadas por pessoas que não tinham, muitas delas, né? Não digo todas, mas muitas delas, dentro do legislativo, capacidade para fazer uma legislação adequada para aquele momento. Se isso não for refeito, e se não forem tomadas medidas econômicas e sanitárias fortíssimas e científicas para o enfrentamento dessa pandemia, nós demoraremos muitas décadas para voltar àquela situação em que estávamos até pouco tempo atrás. Muitas décadas. E eu não estou fazendo terrorismo. É uma coisa óbvia. Né? Na hora que tu desmancha, é só dizer, olha, tal coisa deixa de existir. É o poder, vamos dizer assim, é aquela supremacia, a facilidade que o mal tem para se impor. Né? Para te construir uma casa, tu demora 6 meses construindo. Mas se tu quiser destruir a casa, basta tu ter uma bomba, né? Uma picareta e alguns amigos, tu vai ali e desmancha a casa numa manhã. O mal ele tem essa facilidade. Né? Então, tu vê, eu vou te dar um exemplo só, Terezinha. A questão da prevalência do negociado sobre o legislado. A reforma trabalhista, ela criou isso. Olha, o que vale agora é a vontade do trabalhador. E aí tu cria um sofisma, porque a escola sofista ela tinha essa facilidade. Ela até contava uma grande mentira, mas ela fazia isso com uma lógica argumentativa tão grande que tu te convencia que aquilo era uma verdade. Então eu consigo tirar direitos elogiando as pessoas. Eu digo assim, ó, como assim a lei vai se impor ao contrato de trabalho? Então vocês acham que esse trabalhador, pelo fato de ele não saber escrever, ele só ter até o segundo ano primário, acham que ele é uma pessoa que não tem inteligência, que não tem condições de saber os seus direitos? Ele é uma pessoa inteligente, é uma pessoa capacitada, é um chefe de família, né, que tem todas as condições de dizer o que ele quer. Sim, ele vai lá e vai assinar um contrato, porque ele é uma pessoa a mais alta. Aí o sujeito acha que a reforma trabalhista que deu a ele o poder de estabelecer normas contratuais acima da lei, que essa reforma é uma reforma elogiosa.
reconheceu a capacidade dele que aqueles governos protetivos não reconheciam. Isso o sofisma fez, né? Enquanto que a verdade é que o sujeito não tem... Se um advogado, muitas vezes, com algumas décadas, né, e eu humildemente digo que é o meu caso, né, com 4 décadas e meia de advocacia trabalhista, né, de atuação na Justiça do Trabalho, eu muitas vezes me atrapalho com relação a uma cláusula ou uma norma legal, porque as coisas não são simples, às vezes tem que ler 3, 4 vezes, às vezes uma vírgula muda tudo. Como é que eu quero que esse trabalhador, elogiadíssimo pela reforma, por ser um elemento da mais alta compreensão intelectual, capaz de fazer um contrato melhor do que a lei, como é que eu quero que ele saiba o significado daquele contrato? Né? Ele não sabe, ele só vai saber quando a coisa desabar sobre a cabeça dele. Né? Então, eu acho que essa reforma ela vai ser revista. Em seguida, é que um governo que realmente se preocupe com os trabalhadores assuma, e vai ser revista não contra a empresa, mas a favor da empresa, fortalecendo o mercado de trabalho, fortalecendo os trabalhadores, estabelecendo um sistema de disseminação da cultura, do conhecimento tecnológico, para que haja uma produção mais efetiva, os trabalhadores ganhem mais, as empresas produzam mais e o país siga o caminho que é o caminho dele. Né? Mas isso aí tem que acontecer quando as pessoas pararem de olhar para os seus interesses, distribuição de fundo partidário, distribuição da verba orçamentária, mais farinha para o meu pirão, menos para o teu pirão. Enquanto isso não acontecer, o país segue nessa tábua inclinada rumo ao abismo. Eu gostaria de salientar aqui a presença da doutora Carlin Rodrigues, que também está aqui nos assistindo, grande incentivadora dessas lives. O doutor Fabrício Fay colocou: excelente mestre, precisamos entrar em um ciclo virtuoso, onde trabalhadores qualificados e valorizados consomem e movimentam a economia do país. Quer dizer que, na sua avaliação, o senhor vê com bons olhos, após pandemia, o direito do trabalho? Pode haver uma reversão? Olha, eu tenho uma grande esperança com relação a esse momento que virá. Eu digo isso até com um certo constrangimento, porque quando tem uma obra, As Vinhas da Ira, esqueci o autor agora, que tinha uma frase que me impressionava muito na abertura do livro. Né? Eu esqueci o nome aí, alguns amigos que estão ouvindo aqui, eles devem lembrar. Mas, nas Vinhas da Ira, o autor começa dizendo o seguinte: a vida havia passado durante a tormenta. Tem várias traduções, mas o resumo que ele diz é isso: a vida havia passado durante a tormenta, ou passado na tormenta. E depois, então, a obra, evidentemente, era uma metáfora, né? Ele explica por quê. Mas quando nós falamos a vida passando na tormenta, nós queremos dizer o seguinte: por mais que as coisas ruins tragam resultados positivos, que depois da tempestade venha a bonança, que as coisas melhorem, né, depois de uma tragédia, algumas pessoas não estarão aqui para vivenciar essa bem-aventurança. E em nome delas a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala num futuro radioso que virá depois da pandemia. Por melhor que seja esse futuro, o fato de uma única pessoa não participar dele, porque se foi com a pandemia, já é suficiente para que essa tragédia seja mais tragédia do que bem-aventurança. Mas, como nós não podemos trazer de volta os que se foram, até em homenagem a eles, então, eu acho que nós temos que criar um mundo novo. E esse mundo novo, Terezinha, é aquele mundo no qual nós tiraremos a experiência desses momentos, aprenderemos esses modos pacientes diferenciados, né, com os quais nós estamos nos ocupando atualmente. Tu imagina se nós fôssemos fazer uma conversa, eu teria que ir até onde tu estás, né, nós encontraríamos em algum lugar, as pessoas que quisessem nos ouvir teriam que se deslocar para lá, né, a nossa conversa ela terminaria e não seria perpetuada depois o meio digital facilita isso, né? Todas essas lives
Estão Exatamente. publicadas no canal do YouTube. Quem não assistiu hoje pode assistir amanhã, pode rever, pode falar com um Claro. amigo, porque não vai sair de lá. Pa- Então é Para o que o pode bem, ser visto e revisto para o bem. exatamente. Então o Para meio o bem e para o digital mal, né? serve também para ajudar. Ah, pois é. Para Então o aí bem e as para o fake mal. news, né, que ajudam Exato. bastante no lado contrário, né? Mas, Mas eu doutor, diria assim, alguns mecanismos que foram criados de maneira assim rápida e precisa, até como essa ideia de colocar trabalhadores em home office, esses mecanismos digitais, né, essas interações online, a ideia não só do home office, mas do trabalho à distância, em todas as suas modalidades, né? Eu acho que essas coisas elas serão perpetuadas, porque elas contribuem para o combate à poluição, né? São menos carros nas ruas, o número de acidentes caiu drasticamente, as empresas estão economizando com uma série de coisas, né? Com já luz, com falamos água, sobre isso aqui. né? Eu acredito que já tenha sido, que outros já tenham comentado isso, tem vários benefícios trazidos com essas modalidades de trabalho, de relacionamento, de produção que se criou em razão dessa pandemia. E eu acho que essas coisas, Terezinha, essas coisas permanecerão. Dificilmente, olha, eu trabalho no escritório que se estende de Porto Alegre até São Paulo, com filiais nesses 4 estados. Eu estou num desses estados totalmente. E daqui, então, se tem uma reunião em Porto Alegre, eu vou a Porto Alegre. Se tem uma reunião em outro estado, vou para. Isso é caro, isso é perda de tempo de viagem, isso é dispendioso, né? E hoje em dia a gente descobre, então, que pode fazer uma reunião com a mesma eficiência, deixá-la gravada, inclusive, não precisa nem app, né? Exato. Através desses maravilhosos mecanismos que eu, já com 60 e poucos anos, ainda não posso dizer que domino, porque sabe que lá na minha terra dizem que não se pode ensinar truque novo para macaco velho, né? Então eu tenho uma grande dificuldade para lidar com alguns desses mecanismos. Não foram poucos os sustos que eu levei de estar tudo pronto para uma live e eu não consegui entrar, ou não tem som, não tem imagem, não tem. Mas nós superaremos isso. Mas só viu que deu tudo certinho hoje, né? Fizemos um bate-papo antes e graças ao teu profissionalismo e ao profissionalismo do Yargis, né? Que deixa tudo certo. Muito obrigada. Coisa, né? Fiquei encantado é sempre com bom. isso. Que bom. Mas eu te diria, em resumo, com relação a essa tua questão, que eu acho que o mundo novo vai ser melhor em razão, inclusive, dessa aprendizagem que tivemos durante essa tragédia. E as tragédias, elas servem para isso, né? Elas têm novas formas de fazer as coisas, né? E nos mostram também um mundo que a gente nem sabia mais que existia. Quando tu vê, por exemplo, algumas imagens de alguns rios que eram poluídos, agora estão com águas transparentes, né? Pássaros voltando nos arredores das grandes cidades, né? As pessoas mais preocupadas assim com a preservação física, mental, espiritual, a espiritualização das pessoas, que talvez seja o mais importante, né? As pessoas se buscam. Eu sei que 90% ou 80% das pessoas voltarão ao ritmo anterior, porque há uma visa atrativa do passado, né? Mas algumas pessoas aproveitarão esse momento para se recriarem. E essas juntas poderão talvez mudar o mundo para melhor. Muita coisa está mudando, né, doutor? Acho que nada volta a ser o mesmo. Mas deixa eu ler aqui um comentário, doutor Eduardo Fará, que eu estou controlando o tempo. Olha, faltam 6 minutinhos para a gente se desconectar. Doutor Eduardo Fará colocou. Porque o assunto estava bom, né? Então. Para mim, espero que para os meus amigos que estão assistindo também não tenha sido tão demorado. Nossa, né? eu vou ler aqui alguns comentários. Doutor Eduardo Fará colocou: verdadeira assertiva, doutor Raimar. A tecnologia impacta de forma disruptiva todas as formas de produção e de trabalho. O que valoriza o trabalho. A doutora Vede Carla, parabéns, professor Raimar. Advogada Celistre, seria isso? A sua análise me parece ainda mais visível na pandemia. Doutor Eduardo Fará colocou: gratidão pela oportunidade de desfrutar deste encontro.
amanhã já vai estar no canal do YouTube, lembrando a todos. A vida que flui pode não dominar a tecnologia, mas tem muito conteúdo, e foi o que eu já lhe disse hoje, né? O conteúdo nunca se perde. Doutor, temos aqui apenas 5 minutinhos. Eu sei que o senhor preside uma importante organização privada que se dedica ao estudo do direito tributário, que é a Academia Sul-Rio-Grandense de Direito do Trabalho. Exatamente. De que forma essa organização pode contribuir para o direito do trabalho do Brasil? Temos, então, aí uns 4 minutinhos para o senhor falar. E eu tenho que anunciar que amanhã, deixa eu só anunciar a live de amanhã, que aí o senhor vai ter um tempo para falar. Nesse mês comemorativo à criação dos cursos jurídicos pelo IARDS, amanhã o nosso convidado para uma live extra vai ser o doutor Pedro Alfonsin, que estava nos assistindo aqui. Ele é presidente da Caixa de Assistência dos Advogados do Rio Grande do Sul. O tema a ser abordado por ele será Perspectivas da Advocacia para os próximos 10 anos. O doutor Pedro é advogado e coordenador-geral do CONCAD, Coordenação Nacional das Caixas de Assistência dos Advogados, mestre em Direito pela URGS. A mediação vai ser feita pela Ana Amélia Prates, amanhã às 20 horas. Agora o senhor tem um tempinho para falar, para fazer as suas considerações finais e falar então da organização, por favor. Está certo. Não, antes eu diria que essa manifestação do Dr. Pedro amanhã, né, ela é imperdível, eu conheço muito o Pedro e curiosamente eu sou amigo do pai dele há 40 anos e depois me tornei amigo do Pedro também. São pessoas espetaculares e com grande conhecimento jurídico. Então eu quero ver se consigo amanhã assisti-lo. Mas tu me perguntou, Terezinha, a respeito sobre a organização privada da nossa academia. Isso, da Academia Sul-Rio-Grandense. Essa academia Sul-Rio-Grandense de Direito do Trabalho, assim como todas as academias, ela se dedica ao estudo de questões da área, né, no caso nosso, Direito do Trabalho, criação de doutrina, de material doutrinário que inspire advogados, juízes, procuradores, troca de ideias entre os seus componentes e, especialmente, isso aí é uma posição que eu creio que é compartilhada, é uma posição minha, mas creio que é compartilhada com todos os meus confrades, especialmente ela se dedica a espalhar esse conhecimento gerado pelos seus integrantes. São muitos juízes, muitos procuradores, muitos escritores. Doutor, estamos nos aproximando do final. Sim, temos 2 minutinhos. Advogados. Eu quero ainda falar alguns comentários aqui, se o senhor me permite. Sim, não quero lhe interromper. Só para concluir, então nós nos dedicamos a isso, a geração de conhecimento e a divulgação desse conhecimento na área do direito do trabalho. Especialmente isso. Outra hora eu falo um pouquinho mais sobre a academia. Com certeza o senhor vai voltar. É porque o tempo passou muito rápido. A doutora Maria Isabel Beck, a diretora do IARDS, colocou excelente. Doutor Fabrício Fai passou voando, excelente live. A doutora Regina Guimarães, obrigada ao IARDS por nos ter proporcionado ouvir esse grande mestre Raimar Machado. Parabéns, excelente liberdade. Pietro Neto, parabéns, amigo Raimar, excelente a live, um forte e fraterno abraço. O doutor Bruno, tem como dar 30 minutos de acréscimo nessa live? Muito bom! Olha, vai terminar em 1 minutinho, não sei se o senhor quer falar um pouquinho mais. Não, eu quero encerrar só agradecendo, Terezinha, o teu trabalho aí de conduzir, como tu conduz, com simpatia, alegria, uma voz agradabilíssima, né, e conhecimento. Obrigada. E a tua generosidade toda em permitir que esse nosso encontro fluísse de maneira tão agradável. E agradecer a minha querida Sulamita, estou com saudades dela, né, se ela estiver nos ouvindo ainda, então que ouça isso, né, é uma pessoa pela qual eu tenho o maior apreço. Vai terminar, doutor. Amiga. E um abraço a todos que participaram desse momento, muito obrigado. Ok, doutor, muito obrigada. E amanhã com Pedro Alfonsin, na nossa live. Muito obrigada e até amanhã. Até amanhã.